E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de cálculos mentais. E eu vou parar exatamente onde eu parei na aula passada. E se eu não quiser utilizar esta estratégia, será que existe outro jeito de eu chegar ao resultado, ou pelo menos chegar bem próximo? Por exemplo, se eu te perguntar se 418 mais 283 é maior ou menor que 600, necessariamente você precisa do resultado? O que eu poderia pensar nesse caso é em decompor os números, ou seja, decompor em centenas, dezenas e unidades, se possível. Se eu começar pelas centenas, então, 400 mais 200, sendo que o 400 é desse 418 aqui e o 200 é desse 283 aqui. Mas observe que só a soma desses dois números aqui já é igual a 600. E ainda falta eu somar as dezenas e as unidades. Por isso, a gente já sabe que vai ser maior. Mas, continuando e pensando nas dezenas, e do 418, eu tenho uma dezena, e do 283, eu tenho 8 dezenas. E se eu somar isso, é igual a 90. Mas note que ainda faltam as unidades. Então, aqui as unidades, e eu tenho 8 unidades do 418 e tenho 3 unidades do 283. Isso é a mesma coisa que 11. E agora eu posso somar todo mundo, ou seja, 600 mais 90 mais 11. Isso é igual a 701. Mas, basicamente, eu só precisava das centenas para já saber que essa soma é maior que 600. Eu poderia também fazer um cálculo mental aproximado. Em vez de eu usar o 418, eu vou colocar somente 400, isso em minha mente. E aqui é 283, mas note que ainda está faltando esses 18 aqui. Isso porque eu não coloquei ele aqui. Então, se eu quisesse aproximar rapidamente, eu poderia jogar esse 18 para cá e, rapidamente, eu poderia aproximar para 300. E 400 mais 300 é igual a 700. Como eu não queria uma resposta exata, eu queria saber somente se essa soma é maior ou menor do que 600, eu poderia realizar esse cálculo. E note que eu nem passei tão longe assim, né? Aqui eu coloquei 700 e a resposta era 701. E para terminar essa aula, vamos pensar em um último exemplo? Nós temos aqui uma turma de inglês, que é a turma de uma menina bastante curiosa chamada Marcela, e um belo dia a Marcela anotou a idade de todos os seus amigos e tentou fazer a soma de suas idades. A minha pergunta é a seguinte: qual foi o número que Marcela encontrou? Ou seja, qual é a soma dessas idades aqui? Ou seja, eu quero o total dessas idades aqui. Uma boa estratégia é eu sempre separar os números em dezenas e unidades. Então, aqui, o 12 eu posso colocar como 10 mais 2 aqui, ou seja, aqui eu vou colocar as unidades e aqui as dezenas. Vou fazer a mesma coisa aqui com o Bruno. Então, 10 mais 2, a mesma coisa com a Lorena, só que a Lorena tem 14 anos, ou seja, uma dezena e 4 unidades. Então, 10 mais 4. E fazendo o mesmo com a Marcela, eu tenho 10 mais 5, ou seja, 5 unidades. E fazendo a mesma coisa com o Pedro, eu tenho uma dezena mais 3 unidades. Agora, fazendo isso com a Raíssa, a idade da Raíssa é 14 anos,
Então, uma dezena mais 4 unidades. E fazendo a mesma coisa com o Rodrigo, eu tenho uma dezena mais 4 unidades. E, por fim, fazendo isso com o Tiago, eu tenho uma dezena mais 2 unidades. Então, mais 2 unidades. E se eu somar tudo isso, eu tenho uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dezenas. 8 dezenas é a mesma coisa que 80. E, para facilitar o cálculo das unidades, nós podemos agrupar os números. Observe, isso aqui é 2 mais 2, que dá 4. E aqui eu tenho 4 mais 4, com 2. E 4 mais 4 dá 8, com 2 dá 10. E aqui eu tenho 5 mais 3, que dá 8. E aqui você pode repetir o 4. E 4 mais 4 dá 8. E agora eu posso somar 8 com 10. E 8 mais 10 é a mesma coisa que 8 mais 8, que dá 16, mais 10. E 16 mais 10 é igual a 26. Então, aqui eu posso colocar 26 unidades. E se eu ainda tiver dúvida de como fazer isso, eu posso transformar o 26 em 20 mais 6. E eu sei que 80 mais 20 mais 6 é a mesma coisa que 80 mais 20, que dá 100, mais 6, que é igual a 106. Então, a soma das idades dos alunos é igual a 106 anos. Note que não é preciso você calcular as dezenas, é só você contar quantos alunos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E como a idade de todos eles só tem uma dezena, eu poderia colocar direto o 80 aqui, ou seja, só precisaria eu calcular as unidades. Mas, enfim, eu espero que vocês pratiquem bastante cálculos mentais e veja que não é tão difícil assim, né? Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!